Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cléia da Rocha, esquecendo até meu nome, né? Eu sou a professora Cléia da Rocha e estamos novamente com mais uma aula para o sexto ano. Hoje nós vamos falar sobre ilustração. Eu sei que vocês estão pensando, enfim, acabamos o poema. Mas antes de começar, nós vamos então dar dois recadinhos para vocês. Primeiro, para quem está assistindo às aulas somente pela TV, então vocês devem fazer as atividades e entrar em contato com a escola, ou seu responsável entrar em contato com a escola, para entregar essas atividades para serem corrigidas, tudo bem? E quem está tendo acesso ao Classroom, não pode esquecer de entrar lá e confirmar a presença e fazer as atividades também que estão lá. Tudo bem? Vamos começar? Então, hoje, nós vamos compreender o uso das ilustrações no cotidiano. As ilustrações estão presentes em vários outros tipos de texto, inclusive. E nós vamos estabelecer, então, uma relação entre passado e presente, por meio de um tipo de ilustração. Vamos lá? Então, o nosso tema, o nosso conteúdo é a ilustração, que trata-se de um tipo de linguagem não verbal. Falamos bastante sobre textos que tinham a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. E hoje nós vamos observar textos que empregam mais a linguagem não verbal. Então, observe a imagem a seguir. Estão vendo? É uma árvore. Legal, né? Você já a viu? O que ela representa para você? Tem uma dica aqui, mas vocês não podem olhar aqui embaixo. Olhem só a imagem. Então, essa, pessoal, vamos lá? Então, essa é uma árvore genealógica, ok? Então, ela é uma representação ilustrada daquelas pessoas que participaram na existência de uma pessoa ou da família. A árvore genealógica, então, ela tem a ver com os nossos antepassados, os nossos ascendentes. Tudo bem? Então, ela é o levantamento histórico de dados sobre os ancestrais, de forma que se conheça as conexões estabelecidas entre esses. Vamos voltar, então? Então, a composição de uma árvore genealógica é a tentativa de nós identificarmos o nosso passado. Nem sempre isso é possível, porque nem sempre nós conhecemos os nossos avós, os pais dos nossos avós, mas é um recurso interessante para conhecer a origem da nossa família. Tudo bem? E ela aparece muito, essa ilustração, principalmente não desse modo aqui, lá nas aulas de ciência, né? Vamos continuar? Então, é a árvore da nossa família. Então, observe. Agora, vocês vão fazer uma atividade sobre a árvore genealógica. Então, na imagem ao lado, essa imagem aqui, é possível perceber que na parte superior da árvore genealógica estão representados os avós maternos e paternos. Responda, onde estão os avós maternos? Tá? Então, vocês vão identificar onde estão os avós maternos e os paternos. Como você percebeu isso? Ok? Vamos lá? Um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram identificar? Então, aqui, a gente sabe, né, que na imagem, na parte superior, lembra que tem que estar na parte superior, estão os avós maternos e paternos. Essa árvore genealógica, ela começou pelos avós. Poderia ter começado pelos bisavós, se a pessoa conhecesse. Então, observe. Onde estão os avós maternos? Então, vamos identificar primeiro a mãe, né? A mãe está aqui. Onde estão os pais dela? Aqui, ó. Então, são os avós maternos. Quem são os avós maternos? Os pais da mãe, né? E onde estão os avós paternos? Os pais do pai. Ó o pai aqui, ó os pais dele aqui. E como você percebeu isso? Você deve ser muito mais esperto do que a professora e aprendeu até mais rápido do que ela, que é onde eles estão. Como que você percebeu isso? Então, vamos lá. Os avós maternos, eles estão no lado esquerdo e os paternos do lado direito. E como você percebeu? Observando a relação estabelecida pelos galhos, com o pai à direita, então, ó, galinho do pai, e a mãe à esquerda. Tudo bem? Aqui exige um pouquinho de conhecimento de esquerda e direita também, não é mesmo? Lateralidade, né? Vamos lá. Vamos fazer mais uma atividade? Agora é para você pensar na origem da sua família, né? Com quem você mora e quem são as pessoas que você considera parte da sua família. A origem não, aqui é a composição da sua família, né? Com quem você mora e quem são as pessoas que você considera parte da sua família. É uma resposta pessoal e muito fácil de responder, não é mesmo? Vamos lá?
E aí, pessoal, responderam? Então, essa pergunta, primeiro, é com quem você mora. Por quê? Porque a nossa identidade familiar, ela está muito ligada ao nosso ambiente, né? O ambiente da nossa casa. Então, às vezes, você não mora com o pai, com a mãe, você mora com o tio, mora com um avô, ou mora até com uma pessoa que não tem uma relação sanguínea, que não pertence à árvore genealógica, hereditária mesmo. Mas você considera família. Por quê? As pessoas que a gente considera parte da família são aquelas pessoas com quem nós temos uma relação afetiva, pessoas com quais nós nos preocupamos e que se preocupam conosco, e geralmente pessoas que nós dividimos a mesma casa, não é mesmo? Vamos continuar? Você sabe o que é uma ilustração? Ilustração, o que será que é isso? Ilustração, pessoal, é uma coisa muito simples. É a mesma coisa que nós dizemos no dia a dia, imagem. Nós costumamos dizer imagem. A ilustração, ela acompanha, explica, interpreta, acrescenta informação, geralmente a um outro texto, um texto que seja verbal. Então, a ilustração é um texto não verbal, ela é constituída de imagem. Como vocês viram lá na árvore genealógica. Não tinha escrito lá pai, mãe, avô, mas a gente ia deduzindo pela imagem. E esse tipo de texto, geralmente, ele acompanha um texto, né, fazendo tudo isso aqui. Ele pode sintetizar, resumir informações ou simplesmente decorar um texto. Né? Quando você faz um poema, às vezes você quer colocar uma imagem bonita, uma imagem que expresse o conteúdo do poema, ou uma imagem que é apenas que você considera decorativa, não é mesmo? A fotografia também é uma ilustração, mas aí é uma ilustração que já usa da técnica, da tecnologia. Vamos lá, então, continuar? Observe. A gente tem aqui uma ilustração que é feita com desenho, e esse também é um desenho, ou é uma foto? Parece uma foto, mas pode ser um desenho também. Por quê? Porque há desenhos que são tão realistas que se assemelham a uma foto. Mas vamos tomar que isso aqui seja, então, uma foto e esse um desenho. Os dois são ilustrações, ok? Vamos continuar? E então, sobre a ilustração. A ilustração, vamos fazer junto, é uma imagem que sempre acompanha um texto? A ilustração sempre acompanha um texto? Sim, não ou às vezes. O que eu falei sobre isso? Eu disse a ilustração geralmente ela acompanha um texto. Então, quando a gente usa esse geralmente, pessoal, quer dizer às vezes, quer dizer até a maior parte das vezes, mas não é sempre, tá? Se eu tivesse dito a ilustração sempre, aí eu teria outra resposta. Mas então a ilustração ela acompanha um texto às vezes, ok? Nossos relacionamentos. Nós estamos falando de família, não é? Então vamos lá. Nossos relacionamentos. Eles correspondem à ligação afetiva, profissional ou de amizade entre as pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. São pessoas que estão ligadas por algum desses motivos. E aí tem aqui, ó, ato ou efeito de relacionar-se, ok? Conviver com os seus semelhantes. Quem que são, então, os nossos relacionamentos? Família, colegas, amigos, quem já é adulto, companheira, esposa, ok? E aí observe, pessoal, uma coisa interessante, né, sobre a palavra relacionar. Tem um poeta que diz que relacionar vem de laço, né? De um laço que se multiplica. Laço é ligar-se às pessoas, né? Então, o relacionar-se teria a ver com estar no mesmo conjunto de desejos e vontades e objetivos, ok? Vamos continuar? Atividade 2. Então, agora você vai
lembrando aquele uso dos adjetivos que nós temos usado lá no primeiro trimestre, nós vamos então fazer essa atividade aí, ó. Descreva um de seus familiares ou alguém que cuida de você. Pode ser seus pais ou avós, se você os conhece, convive com eles, ou outras pessoas que considera próximas. E quem é adulto e já tem a sua família, também pode descrever, então, os integrantes da sua família que você cuida. Tudo bem? Um tempinho e nós já voltamos. E aí, pessoal, fizeram a descrição aqui dos seus familiares ou das pessoas que você acha importante na sua vida, ali nos seus relacionamentos? Você pode ter descrito as pessoas tanto com as características físicas dela, como também as características psicológicas, lembram? Pode ter dito como são a cor dos cabelos, dos olhos,
ou também como a pessoa se comporta, o que te agrada, ok? Vamos continuar então? Nós vamos conhecer hoje uma palavra nova para vocês, que é a palavra genealogia. Vocês vão usar muito, principalmente na área da biologia, quando estiverem estudando no ensino médio. Então, genealogia. De acordo com o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa de Domingos Pascoal Segala, a genealogia é o estudo de ascendência e de relações familiares, e também o estudo das origens e da evolução. Então, genealogia pode ser esse estudo mais restrito, estudo da ascendência e relações familiares, como esse estudo mais amplo do campo da ciência, que é o estudo das origens e da evolução aí dos seres em geral. Observem, pessoal, que uma coisa bem interessante, a palavra ascendência. As pessoas que vêm antes de mim, na minha árvore genealógica, elas são meus ascendentes. Tá claro? Está claro isso? Não são os meus descendentes. Descendentes são as pessoas que vêm depois de mim na árvore genealógica. Então, por que eu estou fazendo essa parêntese aqui para vocês? Porque é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo assim, os meus descendentes eram indígenas. Mas elas queriam dizer, na verdade, os meus ascendentes, os meus bisavós, os meus avós. Então, quem está para trás na árvore genealógica, ascendentes, ok? Vamos continuar? Então, o que é a genealogia? Acabei de falar para vocês. Vamos fazer junto? Genealogia é uma ciência que estuda a origem, a evolução e das várias gerações de uma família através de um tipo de linguagem chamada ilustração. A genealogia pode partir de informações buscadas em documentos, certidões de pais, tios, avós e bisavós. As pessoas conseguem descobrir seus antepassados, quando e onde eles nasceram? Qual está correta sobre genealogia? Ou todas estão corretas? Vamos lá? Então, a gente aprendeu nessa aula que a genealogia faz tudo isso, tá? Ela tenta construir a origem, a evolução por meio daí de uma imagem, ilustrando os ascendentes que estão naquela espécie ou naquela pessoa individualmente. Ela também, quando é no caso de pessoas, pode partir de documentos para tentar identificar, né, a origem, e também é usada para as pessoas descobrirem onde nasceram e quem são os seus antepassados. Vamos continuar? Agora, vocês vão observar essa imagem e explicar, então, ali, ó, se há uma relação entre o passado e o presente aqui. Tudo bem? Vamos fazer o exercício e já voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram responder aqui? Então, quando a gente olha, né, uma imagem que é essa imagem de uma árvore genealógica, a gente pode pensar que há uma relação entre o passado e o presente? Explique. Então, sim, porque você, para construir a sua árvore genealógica, você parte do teu presente, daquilo que você conhece, por exemplo, dos teus pais, e aí você vai indo cada vez mais em direção ao passado, né? Para chegar nos seus avós, nos bisavós, nos trisavós e etc. Então, sim, né? Vamos ver aqui? Sim, pois retrata pessoas de gerações diferentes da mesma família. Então, pessoas que nasceram lá bem no passado e você que está agora no presente buscando estabelecer relação com elas. Ok? Vamos lá? E agora nós vamos falar sobre hábitos e costumes, né? Você sabe o que são hábitos e costumes? Ah, com certeza você sabe, porque com certeza sua mãe fala, esse é um costume muito feio que você tem, não fala? Pois é, vamos lá. Então, hábito, forma habitual de ser ou de agir. Então, veja, parece que o que você tem, na verdade, é um hábito e não um costume. Querem ver? E costume, tradição habitual ou prática frequente. Observe, forma habitual de ser ou de agir, tradição habitual ou prática frequente. Então, hábito e costume, eles são parecidos, né? A definição é parecida. Qual a diferença então, professora? A diferença é que hábito geralmente se refere a uma pessoa individual e costume envolve uma sociedade, né? Então, por exemplo, quem é religioso, católico, ele tem um costume de ir à igreja aos domingos. Ele pode ir à igreja às sextas, às quintas, mas o domingo ele tem que ir de fato à igreja. Então, isso é um costume, foi passado pela família, pela sociedade. E hábito? Hábito é quando a pessoa, por exemplo, tem o hábito de tomar leite no café da manhã, né? E aí vai ter um que não quer tomar leite. Então, hábito é uma coisa individual e o costume, ele se relaciona mais com a sociedade. E aí tem mais uma definição, olha lá, procedimento característico de um indivíduo ou de um grupo de um povo. Então, o costume também se refere aqui a isso que eu acabei de dizer. As características culturais aos hábitos, né, que não são hábitos daí, né, no caso, de um grupo, ou, ok? De um grupo, de um indivíduo também, mas o indivíduo é mais o hábito mesmo, e de um povo. Então, costumes. Quando nós falamos os costumes indígenas, nós estamos pensando naquilo que define a cultura indígena, por exemplo. Ok? Vamos continuar? Os hábitos e os costumes diferem de uma família para outra. Variam devido ao lugar onde nasceram, onde as pessoas nasceram, né? A cidade onde moram, etc. Essas diferenças influenciam na alimentação, no modo de falar, no jeito de se vestir, não é mesmo? Com certeza, né? E agora, então vocês vão fazer uma atividade sobre isso que nós acabamos de comentar. Alguém já lhe falou sobre os costumes das famílias de antigamente? Se sim, descreva o que você sabe sobre isso. Em sua opinião, os hábitos das famílias mudam com o tempo? Por quê? Tempinho para vocês fazerem e já voltamos.
E aí, pessoal, resolveram esse exercício? Esse exercício ele é bem pontual, vocês vão observar então como eram as famílias e perguntar até às vezes para o integrante da sua família o que mudou nos últimos tempos em relação aos hábitos da família. Tudo bem? Vamos lá? Agora nós vamos conhecer uma ilustração que é muito do campo da biologia, que é um heredograma. Observe aqui, o heredograma, ele se lê diferente da árvore genealógica. A gente lê de baixo para cima. A árvore genealógica também. Qual que é a diferença? Aqui na árvore genealógica, em cima estão os avós e embaixo estão geralmente os filhos. Aqui é o contrário. Então, a gente começa assim. Aqui estão os pais, aí sobe aqui estão os filhos. Observe, os homens são representados por quadrados e as mulheres por círculo. Então, aqui tem um casamento, aqui um casamento. Aqui os descendentes, 2 homens e 1 mulher. Aqui os descendentes, 3 mulheres. Dessas famílias, 2 se casam aqui e aqui tem 3 filhos. Estão vendo? Esse ponto escuro que está no heredograma é geralmente uma característica que vai ser passada de geração para geração, uma característica hereditária. Tudo bem? Então, esse é uma ilustração que vocês vão ver mais lá no ensino médio, ok? E agora, vocês vão fazer, então, uma árvore genealógica de vocês, mas um pouco diferente. Ela, ao invés de galhos, elas têm só os traços e os quadradinhos aqui. Então, vocês vão preencher de acordo com as características e os componentes da sua família. Tudo bem? Um tempinho e nós já voltamos.
E aí, pessoal? Aqui, quem não tem ou não conhece, né, ou às vezes a mãe e o pai não lembram, ou vocês mesmos não lembram quem são os componentes aqui da família, né? Não tem problema, preencham com aquilo que vocês sabem. Por quê? Porque cada família tem a sua configuração, né? Então, cada um preenche de acordo com o que sabe sobre a família. E aí, vamos continuar? Então, nessa aula, nós aprendemos sobre a ilustração. Vimos principalmente um tipo de ilustração usado muito na ciência e na biologia, que é a árvore hereditária e o heredograma posteriormente. Então, nós conhecemos que essa ilustração ela é um recurso de comunicação que ajuda a resumir, a acrescentar informações, ok? E conhecemos também sobre a genealogia e como ela funciona em relação aos componentes das nossas famílias. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até mais!